Estamos em Mértola, no sul do país, no Baixo Alentejo. É um território com grandes desafios, com precipitação muito baixa, com elevadas temperaturas e com um nível de degradação dos solos considerável. A fertilidade, em grande medida, perdeu-se. As condições edafoclimáticas são específicas. Há um período muito grande do ano em que não chove, as temperaturas são elevadíssimas e, portanto, aquilo que eu julgava que no início fazia sentido, e eu quando falo no início, isto remonta a 2008, 2009, deixou de fazer sentido muito rapidamente. Então eu comecei à procura de soluções que me permitissem neste território manter a minha atividade, que é uma atividade de agricultura. Eu trabalhava em aromáticas e hortícolas muito assente num material sintético, que era plástico. Em temperaturas extremas, tudo o que é vida no solo morre. A partir do momento em que não a temos, ou ela está debilitada, começamos efetivamente a ter problemas nas nossas culturas. Problemas de pragas, problemas fitossanitários, problemas de doenças e também o problema efetivo da escassez de água, não é? Quando se está a trabalhar assente num molde sintético, tudo o que é taxas de evaporação são estrondosas. E o problema da água é um problema de solos. Neste sistema procuramos conciliar regeneração e produção. A produção procuramos diferentes tipos. Procuramos alimento, mas procuramos biomassa que possa ser devolvida ao solo. Por isso, a agricultura sintrópica pode ser considerada como um tipo de agricultura regenerativa. Dentre os vários projetos da Terra Sintrópica, o Centro de Agroecologia de Mértola, aqui na Horta da Malhadinha, propõe testar, demonstrar, monitorar técnicas agrícolas com uma base ecológica, entre as quais a agricultura sintrópica. A agricultura sintrópica podemos assumir como um modelo agroflorestal, onde a árvore se encontra presente como um elemento basilar do sistema. Essa ideia de nós pensarmos a floresta como o grande promotor de fertilidade, como a base da vida no solo, e a partir daí desenhar sistemas onde a agricultura esteja presente. No fundo, essa possibilidade de nós sincronizarmos a agricultura com a floresta, com a árvore. É um modelo que pensa a estratificação e a sucessão da floresta ao longo do tempo. As árvores ocupam diferentes estratos. Existem plantas que gostam de mais sol, menos sol, de sombra, e nós tentamos conciliar essas exigências bioclimáticas no sistema. Sem solos porosos, texturados, estruturados, temos um meio bastante estéril que tendencialmente erode, resseca, provocando um stress térmico e hídrico desfavorável à vida. Através da fotossíntese, a planta produz açúcares que, por sua vez, nutrem a vida no solo. Longe de qualquer receita, procuramos conhecer quais as espécies melhores e adaptadas a estes sistemas num clima semiárido. O grande desafio é compreender quais são essas plantas, qual é a sua associação, a sua consociação, como é que elas se comportam ao longo do tempo, como é que podem ser melhor organizadas no espaço. Neste sistema agroflorestal, onde temos árvores com crescimentos bastante diferenciados, plantas de crescimento mais rápido, de crescimento mais lento, e onde temos árvores de serviço, árvores que a sua maior função será essa produção de biomassa, podendo ser alvo de podas sucessivas e uso desse mesmo material para ser depositado no solo, permitindo manter condições de umidade, condições de temperatura, favorecendo o desenvolvimento dessa vida no solo, originando um solo mais texturado, estruturado, poroso e que permite em si mesmo a infiltração de água. Desta forma, procuramos promover a fertilidade no solo por essa relação entre a vida acima do solo e a vida abaixo do solo, nesse raizame,
nesse conjunto de raízes que permite promover a microbiologia do solo. É a presença dessa microbiologia que constitui e que promove a fertilidade que nutre a planta. E é muito importante compreendermos a diferença entre terra e solo. Assumindo terra como essa essência mineral, podemos assumir o solo como um macro-organismo vivo. Um macro-organismo onde a micro, meso ou macrofauna está presente, desde fungos, bactérias, minhocas e afins, e esta vida que é essencial preservar, proteger, promover. Promovemos a autonomia alimentar através de sistemas biodiversos. Uma agricultura assente na vida, assente em vida no solo, e isso faz com que nós tenhamos uma maior rentabilidade e uma maior diversidade de culturas e vários pontos de colheita ao longo do ano. Do ponto de vista do agricultor, a maior satisfação é logo o lado financeiro, além daqueles que são os pessoais, ecológicos, regenerativos e outros mais, como, por exemplo, a diversidade de fauna que se obtém em trabalhar num sistema desta natureza como sistemas multiculturais. Não? No meu ver, nestes sistemas poderá ser mais gratificante é estar-se a trabalhar diretamente com processos de vida. Não é? Há sempre processos de vida a acontecer, nada é igual durante todo o ciclo cultural. E neste território, na linha da frente das alterações climáticas, constitui-se como uma mais-valia que permite a resiliência não só da produção, mas como de uma comunidade. O que fazemos aqui é ainda uma estratégia para promover a transição agroecológica local, fixando pessoas neste território particularmente desertificado e juntos construindo uma alternativa de futuro.